Olá, como você está? Tudo bem? Eu estou muito bem, mas olha, eu vou te contar uma coisa. Eu andei cheia de problemas de matemática aqui na minha cabeça. Aí, eu resolvi fazer uma pesquisa e encontrei várias dicas sobre como resolver esses problemas. Neste vídeo, eu vou compartilhar essas dicas com você. Assim, você também pode resolver os seus problemas matemáticos, que tal? Bom, a primeira coisa que você deve fazer é ler o problema matemático inteiro. Olha esse problema que eu trouxe para você. Vamos lê-lo juntos? Na sorveteria Sonhos Gelados, há várias opções de sabores de sorvetes e diferentes casquinhas. Seu João, o proprietário, quer anunciar quantas combinações são possíveis fazer com sabores e um tipo de casquinha. Sabendo que na sorveteria há 5 sabores e 3 tipos de casquinha, quantas combinações de sabores e casquinhas são possíveis fazer? Muito bem! Para ter certeza de que entendeu bem o problema, é importante você fazer uma segunda leitura e se perguntar: o que o problema quer? Vamos fazer isso? Na sorveteria Sonhos Gelados, há várias opções de sabores de sorvetes e diferentes casquinhas. Seu João, o proprietário, quer anunciar quantas combinações são possíveis de fazer com sabores e um tipo de casquinha. Sabendo que na sorveteria há 5 sabores e 3 tipos de casquinha, quantas combinações de sabores e casquinhas são possíveis de fazer? Você identificou o que o problema quer? Isso mesmo. Ele quer saber quantas combinações de sabores e casquinhas são possíveis fazer. E quais informações o problema oferece para você resolvê-lo? Eu vou dar um tempinho para você pensar. Isso mesmo! O problema fala em 5 sabores de sorvete e 3 tipos de casquinha. Mas e agora? O que fazer com essas informações? Você vai ter que combiná-las, cruzando sabores de sorvete com os tipos de casquinha. Primeiro, você vai combinar os 5 sabores com a casquinha de cone. Depois, você vai combinar os 5 sabores com a casquinha de barco. E por último, vai combinar os 5 sabores com a casquinha de cestinha. Quantas combinações você fez para cada casquinha? Vamos contar juntos? 1, 2, 3, 4... 5 sabores. Bom, são 5 sabores para cada tipo de casquinha, certo? Como são 3 tipos de casquinhas, você tem 5 sabores 3 vezes. Ou seja, 5 vezes o número 3, que é igual a 15. Opa! Eu acho que você respondeu a pergunta do problema matemático, hein? Vamos ler o problema mais uma vez para verificar? Na sorveteria Sonhos Gelados, há várias opções de sabores de sorvetes e diferentes casquinhas. Seu João, o proprietário, quer anunciar quantas combinações são possíveis fazer com sabor e um tipo de casquinha. Sabendo que na sorveteria há 5 sabores e 3 tipos de casquinha,
Quantas combinações de sabores e casquinhas são possíveis fazer? Pois é, você respondeu o problema. Na sorveteria Sonhos Gelados é possível fazer 15 combinações de sabores e casquinhas. Uma coisa importante, você percebeu que usou duas estratégias diferentes para resolver o problema? Primeiro, você fez a árvore das possibilidades e depois fez a conta. Na verdade, para resolver problemas matemáticos, podemos utilizar várias estratégias. Podemos, por exemplo, desenhar esquemas, fazer tabelas, usar objetos como lápis ou palitos e até usar o cálculo mental. É isso mesmo! Podemos resolver os problemas de cabeça. Mas o importante é registrar como pensamos, até para mostrar as estratégias que nós utilizamos. Bom, e que tal resolver um outro problema matemático? Como vimos antes, a primeira coisa que devemos fazer é ler o problema. Vamos lá? Professor Silvio comprou 100 lápis e 48 borrachas para seus alunos. A quantidade de borrachas é a metade da que ele precisava. Quantas borrachas o professor Silvio tinha que ter comprado? Agora que você já sabe o assunto do problema, vamos lê-lo de novo? Só que dessa vez, preste atenção nas informações que o problema traz e naquilo que ele realmente quer saber. Combinado? Vamos lá? Professor Silvio comprou 100 lápis e 48 borrachas para seus alunos. A quantidade de borrachas é a metade da que ele precisava. Quantas borrachas o professor Silvio tinha que ter comprado? Bom, quais são as informações apresentadas? Pensa comigo. Apresentadas 100 lápis e 48 borrachas, que representam a metade do que o professor precisava. E qual é a pergunta do problema? O que se quer saber? Exatamente! Quantas borrachas ele tinha que ter comprado? Agora pense aqui comigo. Você precisa dos lápis para responder o problema? Não precisa, né? Trata-se de uma informação desnecessária nesse momento. Você só vai usar o número de borrachas, já que a pergunta só fala desse objeto. E qual estratégia é possível utilizar para resolver o problema? Vamos pensar junto? O professor Silvio comprou 48 borrachas. Só que essa é a metade do que ele precisava. Ou seja, ele precisava de mais 48 borrachas. Ou então, 2 vezes 48 borrachas. Portanto, ele tinha que ter comprado 96 borrachas. Mas qual é a pergunta do nosso problema mesmo? Vamos conferir? Aí. Pergunta é: quantas borrachas o professor Silvio tinha que ter comprado? Conseguimos responder a essa pergunta? Sim, então nós resolvemos o problema. Para encerrar, vamos retomar o caminho que nós percorremos para resolver problemas matemáticos? Primeiro, lemos o problema para saber do que se trata. Depois, fazemos uma segunda leitura, identificando as informações que o problema oferece e o que ele pede. Em seguida, elaboramos uma estratégia. Tente lembrar se já resolveu algum problema parecido.
Na sequência, realizamos a estratégia, que pode ser mais de uma. Lembra do primeiro problema que a gente fez? E por fim, voltamos à pergunta para verificar se a nossa solução responde mesmo esse problema. E aí, gostou das dicas? Agora ficou mais fácil resolver problemas matemáticos, né? Converse com o seu professor ou sua professora e juntos resolvam diversos problemas matemáticos. Muito obrigada, por hoje é só. Até a próxima!